Queremos que eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver tristeza, que eu leve a alegria onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Todos bem-vindos à casa do Mestre Jesus para mais esse encontro, esse bate-papo, esse estudo, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a convivência familiar. Está todo mundo preparado aqui para falar da convivência familiar? Não. Dessa maravilha que a gente tem, que todos entrelaçam, né, com os seus familiares. Isso é bom demais. Não tem coisa melhor que a convivência familiar, não é? Para a gente evoluir, para a gente crescer. Nossos ouvintes pela Rádio Filhos da Luz também, já nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que no final eu vou deixar aqui 10 minutos para vocês falarem à vontade, tá bom? Podem fazer comentários, perguntas, sem problema nenhum. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Foi aqui? Foi aqui. Hoje foi aqui mesmo. Lembrando que na próxima semana nós teremos a estreia de palestrante aqui na Casa Filhos da Luz e facilitador, né? A partir de semana que vem, o irmão Dimas Clotes vai estar palestrando aqui com a gente também. E amanhã cedo ele vai estar lá no programa Amanhecer com Jesus, falando um pouquinho da trajetória dele, da vida dele também, sobre a sua trajetória espiritual. E na próxima terça já vai estar aqui fazendo a sua palestra. Você lembra o tema da palestra do Dimas? Imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Capítulo 13, que a nossa mão esquerda. Capítulo 13, foi aberto que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, a beneficência é no item 13. Vou pedir para a Fabi fazer a leitura, a Bia faz a explicação e daqui um pouquinho eu chego aqui para a gente falar sobre a nona maravilha do mundo, que é a convivência familiar. Já, já. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Chamo-me Caridade e sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e o coração angustiado. Venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secar todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães. Eles digo ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos.
Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser, que não tomava num seio estéril senão alimento insuficiente. Alures, meus amigos, vi pobres velhos, sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja maceira está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não tereis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Vos convido para um grande banquete. Eu vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede sem medo, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, lá em 1861. Boa noite a todos. Boa noite também a todos que estão através da Rádio Filhos da Luz. E comentando aqui sobre a passagem aberta no Evangelho na noite de hoje, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a mensagem que vem falar sobre a beneficência. A beneficência é todo o bem que nós podemos fazer ao nosso próximo, né? Então, essa mensagem no item 13, ela fala especificamente de quantos nossos irmãos passam por dificuldades materiais também, né? Quantas mães não têm o que dar aos filhos comerem, né? Não tem o cobertor, não tem o agasalho, e que cabe a cada um de nós poder ajudar da forma que nós pudermos também a esses irmãos, né? Até por isso que nós aqui na Casa Filhos da Luz também fizemos esse trabalho, né, material. Então, a gente sempre vem pedindo agasalhos, cobertores. Às vezes a gente tem lá jogado, não usa mais, está lá guardado, e para alguém sempre pode servir. Pois vocês vejam que até no Evangelho ele vem trazer essa mensagem, né, de que nós também precisamos nos preocupar com aqueles que não têm tanto quanto nós. E o pouco que para nós é pouco, para eles pode ser muito, né? Que vai aquecer o inverno, né? Vai proteger do frio, um alimento que pode saciar a fome, né? Desses nossos irmãos que nesta encarnação às vezes não tiveram a mesma sorte, entre aspas, né? Que nós. Estão numa outra condição, a gente sabe que não é sorte e azar, é o que cada um precisa para a sua evolução. Então, eles têm a luta deles para entender e vencer, né? Esses que passam por dificuldades, como aqueles que têm a abundância, têm muito materialmente falando, também têm o dever de ajudar. Então, que a beneficência seja sempre a nossa escolha, né? Seja lá como for, que a gente possa auxiliar conforme as nossas condições também, para ajudar a amenizar as dores, né, de cada um aqui na Terra.
Então, agora eu vou chamar o irmão Márcio para falar sobre o tema desta noite, convivência familiar. Vamos prestar atenção porque é um assunto muito importante, né, para a gente aí que temos que conviver diariamente, né, com a nossa família, como a gente sempre fala, é o primeiro lar, né, onde a gente chega na Terra para a gente se educar. Então, uma boa palestra para você. Obrigado. Sempre lembrando que a primeira pessoa que tem que ouvir sou eu, né? Por isso que eu gosto de falar alto. Bom, gente, que Jesus nos conduza nessa noite e que a gente consiga aqui assimilar alguma coisa. O objetivo aqui não é colocar o dedo na ferida de ninguém, não é fazer voltar no passado e ter lembranças desagradáveis, porque eu sei que poucos, ou melhor, que muitos tiveram a sua deficiência de amor e carinho na infância, então a gente gosta de explanar de uma forma neutra. Só que é importante a gente saber que a família é o nosso berço, como a Bia falou, o nosso berço essencial para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral, material. Quem aqui tem a família perfeita? Bom, ninguém levantou a mão, então eu também não ia levantar a mão não, fica tranquilo. A culpa é nossa? A culpa é dos nossos pais, dos nossos avós? Não. A culpa é, na realidade, não vou nem dizer como culpa, e sim como efeito de uma causa que teve seu princípio lá nos primórdios, quando o ser humano começou a ter o aprendizado do que era a convivência social, em primeiro lugar, né? Na época que se usava o bastão, que a convivência social era na base da pancada, e que a evolução aconteceu aos poucos. Na época das cavernas, né? Para ser mais exato, que foi quando o homem começou a se reconhecer, começou a se descobrir. Falando sobre esse tema, sobre a convivência familiar, a doutrina espírita nos lembra que a família é uma das maiores oportunidades que nós temos para nosso crescimento moral. Ou seja, é o maior presente que a gente recebeu de Deus, né? Não são apenas laços sanguíneos, não são apenas gestos de carinho que vão resolver os nossos problemas. Porque a família representa compromissos espirituais que nós assumimos em outras encarnações. Emmanuel, através de Chico, ele afirma que a família consanguínea é o primeiro degrau da fraternidade universal. A família consanguínea é o primeiro degrau da fraternidade universal. E ele explica que antes de reencarnar, o espírito participa da escolha das provas e experiências que favorecerão a sua evolução. Muitas dessas provas se darão no seio da família, com espíritos com os quais temos afinidades ou desavenças do passado. O que a gente aprende na doutrina espírita? Primeiro passo, que os filhos escolhem os pais antes de reencarnar. Eles escolhem as famílias que eles vão vir aqui para a Terra. E os pais aceitam esse compromisso de auxiliar esse espírito, essa criança, na sua evolução, no seu crescimento. Pois bem, dentro dessa escolha se dá alguns pontos que a espiritualidade muito observa, e principalmente o mentor desse espírito que está para nascer aqui na Terra, para voltar, que são as questões do merecimento e da compatibilidade. Esse espírito tem o merecimento de vir nessa família? Existe alguma compatibilidade moral entre esses espíritos, tanto os que vão receber como aquele que vem?
No planejamento reencarnatório, são colocados todos os pontos, todos os poréns da vinda do espírito aqui para a Terra. Ó, você vai naquela família lá, mas saiba que lá tem um cara que é pão duro, tem outro que bebe, tem a mãe que é braba, tem um irmão que é meio narcisista. Você quer encarar mesmo? Aí a gente aceita. Não, eu vou. Se é assim que eu vou resgatar meus débitos com Deus, eu vou. Quando chega aqui meu irmão, que vê que a pimenta é grossa demais, quer correr daqui. Quando sente que a pimenta arde mais do que o esperado, porque eu não queria estar nessa família, porque eu não pedi para nascer, porque eu não escolhi meus pais, aí se revolta. Isso acontece quando? Geralmente depois dos 13, 14, 15 anos de idade. Quando está ali na adolescência, na pré-adolescência. Que aí o espírito mostra por aqui que ele veio, né? Ou ele veio para ser bonzinho, ou ele veio para destruir o Vietnã. E aí, meu amigo, não tem mais o que fazer, não. É encarar a realidade. Você veio naquela família, você pediu para nascer, você aceitou vir com aquela família. E tudo isso faz parte da sua evolução moral. Se Deus permitiu, se a espiritualidade, o seu mentor ou anjo de guarda, como se quiser chamar, apoiou a sua decisão, não tem o que reclamar. É que quando o ser chega aqui na Terra, ele não lembra de nada, né? De todos os acordos feitos do lado de lá. Por exemplo, quem trabalha com espiritualidade, né? Quem está nessa caminhada da mediunidade, aceita vir como médium, né? Já resolve tudo uma vez só, joga o caminhão inteiro em cima e já resolve tudo. Né? Já paga tudo em boas parcelas bem grandes. Diferentemente do que aquele que aceita os compromissos e quando chega aqui na Terra se desespera. Aliás, todos se desesperam, né? Não tem quem não se desespera. No plano divino, Kardec nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os laços de família não se destroem com a reencarnação, como pensam certas pessoas, ao contrário, tornam-se mais apertados. Às vezes tem familiares, isso a gente já ouviu muito, principalmente em filmes, a gente já viu, um filme que geralmente é a realidade, né? Em documentários, o fulano está lá rezando para o outro desencarnar, ou para ficar com os bens, ou para ficar livre, ou porque o cara cobra demais. E aí, quando fulano desencarna, meu amigo, vira aquele obsessor de primeira e não tem como fugir dele. Porque o laço entre os seres não foi firmado aqui na Terra, não foi firmado nessa encarnação, foi firmado lá atrás. Então, o desencarne ou não de um ou de outro, se não tiver um ajuste, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, muito pelo pior, muito pelo contrário, pode ficar pior. Porque um pode virar obsessor do outro. A maioria das famílias tem os seus prejuízos causados, além da parte espiritual que a gente fala, falando um pouquinho da parte material, os nossos bisavós, tataravós, eles não tiveram a cultura e o ensinamento que existe hoje. Então, por exemplo, meu bisavô passou para o meu avô aquilo que ele recebeu. Se ele não recebeu o amor, ele não vai entregar o amor, porque se não recebeu o amor, como é que ele vai dar amor, né? Se ele era um espírito perturbado. Meu avô passou aquilo para o meu pai, e o meu pai passou para mim, ou tentou, né? Passar para mim. Só que aí chega um momento que um dos membros da família tem que despertar e quebrar esse ciclo. Ah, porque meu pai só me deu pancada quando eu era criança e hoje eu cometi esse engano com meu filho. Mas cometeu esse engano por quê? Se você já teve o exemplo dentro de casa, você já deveria de ter essa noção de que você não poderia fazer igual. Se você já sabe o que é sofrer por conta disso. Mas quem pensa não é o organismo, não é o cérebro, e sim o espírito. Então o espírito vai naquele embalo que ele já vem de outras vidas. O que ele vem recebendo. Nem sempre os encontros familiares, os laços familiares aqui na Terra, eles são harmônicos.
Tem pai que quando a mãe anuncia a gestação, a gravidez, já rejeita o filho dali por diante. Ou quando nasce, porque eu queria um filho homem, veio uma filha mulher, aí rejeita aquela filha, não dá carinho, não dá atenção. Porque eu não queria mais ter filho, aí veio mais um filho agora, o que eu vou fazer? Não quero, não aceito. E aí gira um karma, gira uma energia negativa e fica aquela desavença entre pai e filho, por mais que o filho tente se aproximar do pai, o pai não quer. E acaba abandonando, acaba deixando de lado. Se não sai de casa, mas faz de conta que ele não existe. Quem é que vai quebrar esse ciclo? Para que isso não vá para frente. O pai, com certeza, não, né? O filho, se não buscar conhecimento, menos ainda. Então é rezar para que o neto tenha conhecimento, busque evolução e quebre esse ciclo, né? Dê uma freada nesse negócio aí. Muitas vezes, nos laços familiares, eles são difíceis, exigindo renúncia, paciência e perdão. Renúncia de quem? De ambas as partes. A gente sempre fala, né? Uma guerra nunca acaba com uma bomba. Uma guerra sempre vai acabar com a bandeira branca. Paciência. Por que paciência? Porque como são espíritos em evolução, e nessa situação um desses espíritos é mais atrasado, com certeza vai existir ali uma provocação contínua, espiritualmente falando. Uma provocação contínua. Por que existem brigas? Brigas que eu digo briga feia, né? Aquela de sair no tapa entre pai e filho. Né? Filho que agride pai, pai que agride filho, mesmo depois de certa idade. Porque são espíritos que não se ajustaram. E que não são apenas os laços familiares, os laços consanguíneos que vão fazer reinar a paz ali, se não houver uma observância e a necessidade de que uma das partes busque a evolução. Busque o conhecimento. Busque quebrar aquele ciclo, né? Fechar aquele ciclo de coisas que vinham acontecendo. Quantas famílias são destruídas por desavenças? Isso falando de pai e mãe, tá, gente? Por enquanto eu estou falando de pai e mãe. Problemas com pai e mãe. A família na Terra é quase sempre um curso intensivo de regeneração para almas em débito com a consciência. Quem diz é André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu. A família na Terra é quase sempre um curso intensivo de regeneração para almas em débito com a consciência. Dois seres encarnados não têm o conhecimento. Mas, com certeza, em vida regressa, um destes foi causador de certo prejuízo para o outro. E quando se encontram aqui na Terra, a tampa da panela ferve, né? Como um amigo meu me dizia. Quando os espíritos se encontram, sai faísca. Isso pode ser na família sanguínea, pode ser na família espiritual, pode ser na família social, né, que envolve o trabalho, a vida social do dia a dia. Quando duas pessoas que se dão bem durante um bom tempo são os melhores amigos. Outros casos, casais, né, que chegam a casar-se, durante muito tempo se dão bem. De repente, explode. Quando é casal, se separa. Quando são amigos, vai um para cada lado. Quando não se agridem, quando não falam mal um do outro. Por quê? Porque as informações que estão gravadas no nosso perispírito, elas vêm à tona. E aí o espírito desperta para aqueles acontecimentos de vidas lá atrás. Aí é onde acontecem os atritos. Por outro lado, nós temos pessoas que convivem 50, 60, 80 anos numa boa.
São exceções? Não, não são exceções. São espíritos que já fizeram o ajuste das contas, que já se acertaram, que se reencontraram, talvez nessa encarnação, e fizeram já os seus ajustes cedo. Entre espíritos, não necessariamente entre corpos, e sim entre espíritos. E aí começa uma convivência lá com seus 19, 20 anos e vai 50, 60 anos, 80. Nós temos casais, né? Que a gente sabe que vivem bastante tempo juntos assim. E, gente, o negócio que a gente tem que pensar é o seguinte: Deus não separa os espíritos que têm necessidade de ajustes. Ele faz vir na mesma família, a espiritualidade coloca você no mesmo ciclo social, no mesmo ciclo familiar. Se eu tiver um problema aqui com o Edemir, por exemplo, nessa encarnação, não vamos ter, né? Claro, né? E a gente não se acertar nessa encarnação, na próxima, nós vamos estar aqui na Casa Filhos da Luz de novo, juntos, para a gente se acertar. Aí, de repente, dá aquela impressão: pô, mas eu te conheço de algum lugar, eu já falei contigo alguma vez. Já não aconteceu isso com vocês? De repente olhar para a pessoa assim: mas eu já conheço você, já falei contigo. É o espírito que reconhece o outro espírito. São as nuances, os flashes que vêm do perispírito com aquelas informações que estão gravadas. E dali pode-se começar uma boa amizade, como pode vir aquele ditado popular, né? Ixi, meu santo não bateu com o do outro. Isso pode acontecer. Aquele familiar difícil que parece nos provocar e testar os nossos limites é muitas vezes um antigo desafeto que nos foi confiado para aprender a amar. Já aconteceu isso com vocês? E ter aquele espírito assim que está junto com você, ele não tem jeito de dar certo, não tem jeito de ter convivência. Se até o gato olhar para você, ele sai correndo espantado. Porque o gato vê tudo, né? Mas pode ter certeza que se você e o outro estão próximos é porque tem alguma coisa muito séria para acertar ali. E que não vai passar em branco. Porque para a lei divina nada passa em branco. Causa e efeito. Você fez, você recebe. Você fez, você paga. Se deu prejuízo, você vai ter que repor. Laços espirituais e laços corporais são os dois tipos que existem, né? Os espirituais e os corporais. Os corporais é através do sangue e os espirituais são da afinidade e da simpatia entre espíritos. E é por isso que, às vezes, sentimos mais afinidade com amigos do que com alguns parentes. Isso não significa abandonar a família, mas compreender que a convivência é uma ferramenta divina de evolução. Muitas vezes você tem uma ligação com um estranho muito maior do que você tem com um parente. Você visita muito mais um amigo do que você visita uma tia, um primo. Até um irmão, muitas vezes. Você pega o carro aqui e viaja 300 quilômetros para visitar uma pessoa que não tem nada a ver contigo no teu laço sanguíneo, mas você não viaja 80 quilômetros para visitar teu pai, tua mãe, teu irmão. Por quê? Porque você é maldoso, porque você está deixando de lado a tua família, porque você é egoísta, porque você subiu na vida? Não, é porque não existe afinidade. E existe um certo momento da encarnação que essa afinidade, esse feeling, né, que o pessoal fala aí fora, ou ele vem para perpetuar e ligar você, ou ele vem para afastar de vez. Principalmente se você entrar para a doutrina espírita, aí some tudo. Aí você está mexendo com os espíritos, que isso não é bom. Para mim é maravilhoso. Aí existe a falta de compreensão. Por que o outro não vem me visitar? Por que o fulano não aparece mais na minha casa e vai tão longe? É porque não existe afinidade com aquelas pessoas que estão próximas. Ou você viveu muito tempo ali junto, naquele meio familiar, levando pancada e uma hora você cansa,
E aí você encontra outros caminhos, outras vertentes que te levam para lugares mais tranquilos, que vão te trazer uma paz interior maior. Ou você se descobre autossuficiente para, com as leis divinas, com a espiritualidade te amparando, você seguir sozinho teu caminho, auxiliando quem precisar de ti. Essa é a grande verdade. Não é que você é egoísta, não é que você está abandonando a família, não é que para tudo que a gente faz aqui na Terra existe um momento. Aí tem pais que dizem assim, né? Eu já fiz isso, tá, gente? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que meu filho isso, meu filho aquilo. Mas, gente, se eles não passarem pelo que a gente passou, eles não vão crescer. Eles não vão encontrar a caminhada deles. Não vão encontrar o sentido da encarnação deles. Porque se papai e mamãe passar a mão na cabeça o tempo todo, se o caminho é esse aqui, ele quer ir por aqui, você não deixa, não, vai por aqui, que aqui é melhor. Se ele é teimoso, vai por ali, deixa aí. Ele tem que encontrar o caminho dele. Se você proteger demais, uma hora vai gerar conflito familiar. Porque ele vai querer as ideias dele e você não vai aceitar. E cada espírito é livre. Ah, porque meu filho não me respeita, ah, porque meu filho isso, ah, porque meu filho aquilo. Espera aí. Qual é a caminhada que você deixou teu filho seguir? A dele ou a tua? Ah, mas eu quero proteger para quê? Você não vai ficar aqui para semente? Não vai estar aqui uma vida inteira do teu filho, inclusive. Teu filho vai estar com 70 anos, você vai estar com quantos? Vai ficar aqui para semente? Deus que abençoe. Eu conheço pessoas de 30, 40 anos. Em especial, conheço uma pessoa de 40 e poucos anos que ainda vive dentro de casa com os pais. E a mãe não deixa ele fazer nada. E o cara é um verdadeiro robô. Só faz o que a mãe quer. Direito dele, ele tem esse direito, eu não estou julgando. Porém, não viveu a vida dele. Não descobriu as curvas, não descobriu os precipícios que ele poderia ter caído nessa vida por conta de excesso de proteção. Aí eu pergunto, e o dia que essa mãe desencarnar? A mãe já está com 90 e poucos anos. Como vai ser? E assim existem jovens também, que são totalmente dependentes de que alguém acenda a lanterna e vai por aí guiando os caminhos. Só que nisso tudo existe uma vírgula, ou um ponto e vírgula. Porque ponto final é só quando a gente desencarna, né? Ponto final aqui na Terra. Então existe um ponto e vírgula. No primeiro momento de soberba, no primeiro momento de orgulho exacerbado, ego alavancado, esse filho vai esquecer o que o pai fez, o que a mãe fez, e vai cobrar. Vai jogar no ventilador. E se até ali não havia ainda nenhum atrito familiar, vai existir. Vai vir o primeiro. Então, muitas vezes a gente acha que nós estamos evitando problemas familiares quando a gente vê as coisas e não fala, quando a gente é submisso, aceita tudo. Não quero problema, tal, porque vai dar problema. Concordo, a gente tem que evitar problema, tem que primar em viver em harmonia, até onde a tua encarnação não é prejudicada. Ser omisso, deixar que o outro use a tua encarnação para se dar bem, não. E quem é espírito forte, espírito que já passou por várias encarnações, que já sofreu, que já levou pancada, que já teve todos os desafios duplicados muitas vezes, quando chega aqui na Terra, quando começa a buscar o seu autoconhecimento, quando começa a descobrir o que realmente importa na sua evolução, ele não aceita mais nada.
Ele não aceita que ninguém diga o seu caminho. Ele não diga que esse de pitaco aqui, aquele de pitaco ali, e aí começam as interferências e começam os problemas familiares. Aí já não deixa neto visitar a avó e o vô, já não deixa filho visitar a esposa visitar a cunhada, já vira uma bagunça familiar, já não é mais convivência familiar, é bagunça familiar. Isso quando não entra disputa por herança, né? Que eu nem vou entrar nesse ponto aqui. Quando entra a disputa por herança, então Jesus, né? Esquece que é irmão, esquece que é pai, esquece que é tudo. Vamos para cima. O desafio da convivência. A convivência familiar nos exige tolerância diante das diferenças de opinião e comportamento. É ou não é? Nunca ninguém vai ter a mesma opinião. Perdão perante as falhas alheias. Eu sou falho, qualquer um é falho. Pode errar no momento. Compreensão para aceitar como o outro é. Esse é o detalhe. Aceitar como o outro é sem querer mudar ele. Querer impor. Porque na minha casa é assim, tem que ser assim. Mas peraí, ele é um espírito livre, ele tem o direito de caminhar como ele quiser. Claro que ele tem que respeitar o teu ambiente, ele está dentro da tua casa, óbvio. E eu sempre falo, principalmente filho, quando é menor de idade, mora na casa dos pais, tem que respeitar a opinião do pai e da mãe, sim, tem que respeitar aquele ambiente. Não está bom assim? A porta do mundo é larga. Mas ninguém quer sofrer o que o pai já sofreu. Não quer passar o que o pai já passou para chegar lá. Amor incondicional, aquele que cobre a multidão de pecados, como nos ensinou o apóstolo Pedro. E Emmanuel novamente nos orienta. A educação começa no lar. Se não aprendemos a tolerar e ajudar os nossos, como seremos úteis para a sociedade? Se nós não conseguimos resolver as desavenças dentro da nossa casa, da nossa família, como é que nós vamos poder ir para a sociedade, para a família de um amigo, querer resolver o problema deles? A convivência familiar, ela nos serve para principalmente nós descobrirmos o que nós não queremos para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Fictício aqui. O cidadão foi criado com falta de amor, com falta de carinho. Muitos acontecem abusos emocional e todos os tipos de abusos. O pai abandona, a mãe não dá bola, tem os vícios dentro de casa, né? Bebida, né? O álcool. Os filhos ficam largados. É por isso que esse filho, quando casar, vai fazer a mesma coisa? Não. Se não estiver no planejamento reencarnatório dele, se ele aprendeu alguma coisa com aquilo, é claro que não. É claro que ele vai fazer diferente. Vai buscar ser diferente, vai ensinar com diferenças. E vai principalmente viver com diferenças. Uma das práticas que a doutrina espírita nos ensina para fazer a elevação do ambiente da nossa casa é o Evangelho no lar. A leitura do Evangelho, a prática do Evangelho, fazer uma oração, fazer uma leitura do Evangelho, uma discussão, se não em grupo, mas sozinho mesmo, buscar entender o que a espiritualidade quis dizer com aquela passagem do Evangelho e colocar em prática dentro do lar. Você fazendo o Evangelho dentro do seu lar, você vai estar abençoando aquele local. Não precisa vir um padre, um pai de santo, um guia espiritual, ou um guia descer em terra para ir lá abençoar o teu lar. Não, não precisa. Você pode fazer isso. Você pode pegar o Evangelho, fazer uma leitura, trabalhar a energização, a harmonização do teu ambiente, principalmente quando é um ambiente familiar carregado, onde não existem diferenças de opiniões, onde existem pensamentos contraditórios, onde existe aquele que puxa para a esquerda, o outro quer ir para a direita. A prática do Evangelho no lar, ela limpa o ambiente.
Semanal, né, gente? Não uma vez por ano. Tem gente que faz todo dia, melhor ainda, mas semanal já é o suficiente. Dentro da convivência familiar tem a missão dos pais, né? Que possuem essa missão nobre e difícil, diz a espiritualidade, né? No Livro dos Espíritos, lá na questão 582, a missão dos pais é uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, e que no final será recompensado se bem cumprido. Educar não é apenas prover recursos materiais, mas formar o caráter, instruir para a vida e para a espiritualidade. Não deixar que aquele filho se perca na caminhada terrena, buscando os vãos do consumismo, do materialismo, harmonizando o ambiente, aquela convivência em família, harmonizando aquele ser que está ali caminhando com você, né? A caridade começa em casa. Muitas vezes somos pacientes e gentis com os de fora, mas ríspidos dentro de casa. Esquecemos que a caridade começa no lar. Não adianta grandes discursos se não soubermos ouvir, perdoar e acolher os nossos entes queridos, como nos alerta Jesus. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Amar os lá de fora é fácil. Será o melhor amigo, tomar umas canjimbrinas de vez em quando, né? E dentro de casa? Que herança você vai deixar para o seu filho? Eu vou deixar uma casa. Não, estou falando de herança moral. O que o teu filho vai lembrar lá na frente? Teu neto? Então tem que se pensar nisso. Família. Essa aqui é para encerrar, tá, gente? É a oficina onde lapidamos nosso espírito. Não fujamos dos desafios familiares, pois eles são instrumentos de redenção. Emmanuel nos diz o seguinte: quando as sombras se adensarem dentro do lar, silencia, ora, ama e espera. Deus está cuidando de tudo. Que nós possamos valorizar a nossa família, praticar o perdão e viver o Evangelho de Jesus dentro de casa. Teríamos muito mais tópicos sobre esse tema, porque viver em família realmente não é o paraíso. Eu fico feliz quando eu escuto famílias que se dão bem, eu fico muito feliz com isso. Porém, quando eu escuto famílias que têm problemas, eu não fico triste. Porque é uma realidade. Eu fico triste quando há pontos fatais, né? De desrespeito, de agressão, isso me deixa triste. Agora, porque a minha família não se dá bem. Bem-vindo ao clube. Infelizmente é assim. Por que é assim? Porque o ser encarnado anda carregando nas costas o orgulho e o egoísmo. Se o pai fala, já fica um mês sem falar com o pai, se o pai chama atenção. Se a mãe fala, já vira a cara também, não quer mais saber de papo com a mãe. Se a avó fala, então nem se fala, né? Ou às vezes só a avó que presta dentro de casa. Ou é ego e orgulho, gente. Orgulho e egoísmo. O ser humano anda carregado disso. O ser humano carrega isso nas costas, dentro de uma mochilinha, e na primeira oportunidade que tem, abre essa mochila e bota para fora. Não aceita ser chamado a atenção, não aceita que alguém lhe mostre um caminho diferente, não aceita que de repente alguém vai dizer para você, eu acho que você está errando lá com teu pai, com a tua mãe, que tal você fazer diferente? Aí pronto, já perdeu o amigo também. Convivência familiar tem que ser harmonioso, mas nunca é. Convivência familiar é para ajuste das encrencas que a gente criou na vida passada. Para acertar, para pedir perdão. Mas nessa vida o meu pai fez tal coisa para mim e eu não consigo perdoar. Eu sempre, quando me falam algumas coisas nesse sentido, eu só pergunto uma coisa. Você nunca precisou de perdão? Ou você é uma pessoa 100% correta?
Você nunca pisou no tomate, não? Então por que não consegue perdoar teu pai, tua mãe, teu irmão? Isso é ego, é orgulho. Porque eu sou o cara. Eu não preciso perdoar ninguém porque eu sou correto. Os outros é que erram comigo. O erro sempre está no outro, né? Sempre é o outro que erra, nunca sou eu. É sempre o outro. Mas enfim, gente, já são 8h05. Dentro desse tempo que a gente tem, é isso que eu gostaria de passar. Espero que eu tenha conseguido me expressar. Mas convivência familiar é algo que, se você for explanar mesmo, se for abrir o leque, sai muita coisa aí. Então, às vezes é bom a gente pegar leve, né? Mas que nós consigamos, nessa regeneração da terra, que nós consigamos fazer com que o perdão prevaleça nas famílias. Que o perdão se faça presente em todos os momentos. Que a gente esqueça o egoísmo, que deixe ele de lado, que deixe o ego lá fora, bem longe, e chegue para o pai, chegue para a mãe e peça desculpas se você errou. Se você acha que ele errou com você, desculpe, dê o perdão. No Evangelho já está, né? Acerta com o teu inimigo enquanto estás aqui. Porque se você tem um problema com alguém encarnado, com certeza em outras encarnações vocês também tiveram problemas. Não espere desencarnar para resolver. Resolva enquanto dá tempo. Quem quer comentar? Quem quer fazer pergunta? Ninguém. Aqui. A Giliane aqui, Yuri. Tá ligado, Yuri? Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu assisti um filme espírita, Deixe-me Viver, né? E ali passava uma cena em que os pais se encontravam com a criança em desmembramento, é isso? Desdobramento. Né? Desdobramento, né? Isso realmente acontece ou é quando já a pessoa vem para a Terra, ela já sabe que ela vai ter determinado filho, determinado irmão, neto, ou isso é ao percurso que muda? Assim, vamos por partes. O desdobramento todo mundo faz, toda noite. No sono, todo mundo se desdobra. O espírito sai para passear e o corpo fica ali inerte, né? Fica ali descansando. O espírito deu, a hora que você pegou no sono, ele olha para você, agora é que eu vazo. E vai passear. E deixa você ali dormindo. Desdobramento é uma coisa normal. Você se comunicar com alguém em desdobramento, isso pode ser filho, pai, mãe, é merecimento. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, para que esse ser venha até você, ou que seja permitido você ir até onde ele está, este ser já tem que ter passado por toda a sua depuração. Não é logo depois do desencarne, não, isso demora. Existem pessoas que demoram anos para, por exemplo, sonhar com alguém querido da família que desencarnou. Demora anos. Porque não envolve só o merecimento do ser encarnado e principalmente do ser desencarnado. Ele tem que ter merecimento em receber aquela dádiva. E muitas vezes eles têm o merecimento e nós não. Então eles vêm até nós, nos veem, nos tocam, conversam conosco e nós não lembramos nada. Por quê? Porque nós não temos merecimento. Porque a nossa jornada aqui na Terra está bem bagunçada, né? Está mais sujo do que... Então a gente não tem merecimento. Mas eles sim. Então tudo é um processo, que a espiritualidade analisa caso por caso. Sempre lembrando que só acontece com a permissão de Deus. A espiritualidade não tem autonomia para, por exemplo, me pegar, estou lá dormindo bonitinho, pegar meu espírito pelo braço, vem cá, vamos lá visitar fulano que tu não vê faz tempo. Não pode. Somente com autorização de Deus. Deus é quem determina se você tem merecimento ou não. Ele é que faz o julgamento, mais ninguém. Tá? Então, desdobramento é normal, acontece. A vinda ou inda, somente com autorização. Tá? Mas pode acontecer sim. O mais bonito de tudo é quando os dois têm merecimento, né? Que aí vai um ao encontro do outro.
Agora você falou sobre essa questão aí, né? Até aconteceu, quero relatar todos aqui. O meu pai faleceu, né? Já faz uns... Agora, com a Covid mesmo, lá foi em 2020, né? Uhum. E alguns 2 anos depois, ele apareceu para mim em sonhos, né? E ele também, eu comecei a comentar com ele sobre as situações, o que eu fiz com alguns bens materiais que ele tinha um determinado apego. E ele olhou para mim e ele disse que ele me amava muito. Que e bom, ele me já abraçou, tinha se reformado, né? Exatamente, ele me abraçou e eu acordei chorando, mas não assim de saudade que eu tinha dele naquele momento. Então, achei bem interessante para compartilhar com todos essa minha experiência. Dependendo a forma do desencarne, como ele passou por lá de lá, o resgate é muito rápido. E a reformulação daquele espírito também é rápido. Se ele era apegado e ele disse que te amava, agradece. Então ele teve uns anjinhos que trabalharam com ele rapidinho, né? Porque senão vira um obsessor. E já tem o contrário também, né? Espíritos que não são resgatados com certa rapidez, que quando são apegados aqui na Terra, viram obsessores. Porque não é porque você desencarna que você vai virar bonzinho, não. Lá de lá você vai ser igual ou pior do que você era aqui, porque lá você está com liberdade, né? Apesar que lá os guardiões dão umas rasteiras de vez em quando, mas lá de lá você tem liberdade para se expressar, porque o livre-arbítrio ele é respeitado. Então se você quer falar, quer xingar, você pode. Só que você vai arcar por aquilo, né? Então, não pense que, porque o fulano, o João da Silva, o João das Couve, era tão ruim aqui, lá ele vai ser gente boa. Coitado, se engana, vai demorar. Então é isso, gratidão. Gratidão, minha irmã. Mais alguém? Ali o Cleverson. Em relação ao karma, de pai para filho, eu só queria ter uma compreensão como que o neto vai poder contribuir com essa cura completa, ou se vai ser mesmo o próprio pai na próxima vida que vai poder curar, sanar 100% esse karma que fizeram entre ele e o filho. Tudo vai depender de como você vai tratar teu filho. Tudo vai depender da forma que você vai colocar em prática o que você aprendeu com a vida. Se você levar para o teu filho as mesmas dores que teu pai te trouxe, não vai ser nem ele que vai resolver isso, porque ele vai ficar revoltado. Ou vice-versa, né? Ele pode também com aquilo fazer o que você não fez, que é cortar o ciclo. Então, não, é aquela velha história, não é porque meu pai me espancou que eu vou espancar meus filhos. Então eu já posso, eu já vou cortar aquilo ali. Não vou deixar nem meu filho conhecer aquilo para não causar lá na frente um distúrbio, entendeu? Tudo vai depender das tuas ações com o teu filho. E quando não há essa resolução, esse corte desse ciclo aí, nem por tua parte, nem pelo teu filho depois, aí sim, aí vai ficar para outras encarnações. Aí a espiritualidade deixa com que vocês, espíritos, aprendam com as encarnações. Uma hora vai ter que aprender. Certo? Mais alguém? Ninguém, está todo mundo quietinho hoje, acho que é o frio, né? Pode trazer para a irmã Bia, então, aqui? Aqui a Dona Maria. Tem a Manu ali também? Eu não vi, desculpa, o Yuri estava na frente. Boa noite. Boa noite, Dona Maria. Eu, assim, tive uma família, pai e mãe, muito amorosos, né? A gente não teve queixa nenhuma deles, né? Muito, muito, muito gratificante, tanto que a minha família toda passou para os filhos esse amor, né? E quando meu pai desencarnou, eu tinha muito apego com ele, né? Cuidei dele. Quando ele desencarnou, eu, assim, entrei numa depressão, né? E um dia de noite eu estava deitada, né? E não estava dormindo. E ele apareceu para mim. E ele me disse, o que tu tinha para fazer por mim, tu fez. Dorme em paz, vive em paz, que eu estou bem. Na realidade, a gente nunca dorme, né? Porque o espírito fica 24 horas acordado. Então, o corpo dá só aquela relaxada, né, Dona Maria? Olha, isso foi um merecimento da senhora
né? E também do seu pai, que plantou essa energia do amor, né? Que plantou essa sementinha do amor lá na família. Então isso é merecimento. E um espírito desse pode ter certeza que ele é resgatado muito rápido. Muito rápido. Ele não fica sofrendo muito tempo dentro da consciência dele, não. Não fica muito tempo no umbral. É muito rápido o resgate dele. Que bacana, fico feliz de saber, dona. Por isso que a senhora é tão amorosa também, né? Eu sou. Graças a Deus, né? Que bom, que Gratidão, bom. tá? Fico feliz com isso. Mais alguém? Ah, tem a Manu lá, né? Então vamos lá. Aproveitando ali o gancho da pergunta do Cleverson, na verdade, assim, eu sinto que... Eu sinto não, tenho certeza. A família da minha mãe e do meu pai são água no óleo. São o quê? Água no óleo. Não consigo... Não se misturam. Então, tem todo um histórico de uma briga de gerações que partiu do meu avô com a minha avó paterna e que, na verdade, a tentativa de resgate seria o casamento do meu pai e da minha mãe, que também não deu certo. E, assim, por mais que eu não tenha nenhum problema com meu pai, a gente não consegue estabelecer uma conexão. Nenhuma. Nenhuma, a gente não consegue se aproximar, como se tivesse um... Não sinto ódio, minhas irmãs também, mas a gente não consegue criar nenhum tipo de vínculo. Realmente parece aquela coisa. E como ele foi embora e a gente acabou sendo criado mais pela parte da minha mãe, né? A gente cresceu ouvindo horrores da família do meu pai, horrores mesmo, coisas pesadíssimas. E eu tive a oportunidade de conversar com meu pai e ele me contou toda a história, tudo Sim. mesmo, mas realmente a gente não conseguiu estabelecer nenhum tipo de conexão. Será que isso é algum tipo de karma que deveria ter sido cortado entre eu e meu pai, mas a gente não consegue findar isso? Não, Manu, você tocou num ponto importante. O que acontece muitas vezes? Existem espíritos que não são afins, ou seja, não tem ligação nenhuma. O espírito da Manu caiu naquela família para tentar ajudar a coisa acontecer diferente. Porém, o espírito da Manu não tinha nada a ver com o resto da família. Foi um espírito que foi colocado, que aceitou ir lá no meio daquela família, segurar aquela bomba atômica lá para apagar o fogo. Mas é um espírito que não tinha ligação com aquela família. Existem essas situações que a espiritualidade... você tem problema ali, não tem problema nenhum, está tudo certo, então tá, então você vai resolver lá. Você vai ser encaminhado para lá, para aquela família. Você vai ajudar lá, já que você já resolveu aqui. Entendeu? E tem outras vidas, pode que o espírito Manu, vamos dizer assim, já resolveu as pendengas dela lá, com a família dela. Está tudo certo. Já zerou a conta. Como precisava reencarnar, não haveria uma oportunidade tão cedo dentro daquela família. Opa, peraí, tem aquela família lá que tem problema, então vamos mandar esse espírito aqui para lá para ajudar a resolver. É onde não existe essa ligação entre você e teu pai. Não são espíritos afins, não são espíritos que já vêm há várias jornadas juntos. São espíritos que foram... que você pegar assim, 2 cachorrinhos filhotes, botar os 2 dentro da mesma caixa, trancar e fica, aí vocês dois vão se acertar. É a mesma coisa. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mais alguém? Não? Pode trazer para a Bia, então. A Bia, quando abre a agenda, o celular, as perguntas estão ali. Bom, primeiro eu quero relatar a minha experiência também, né? Já que a gente está falando de convivência familiar e de pai, né? Eu sempre tive uma maravilhosa convivência com meu pai e ouvindo o relato delas até me emocionei aqui. Semana que vem vai fazer 14 anos que meu pai desencarnou. Quando ele desencarnou, eu já tinha um entendimento, né, da vida espiritual, então, assim, aquele momento eu consegui me manter tranquila. E poucos dias depois do desencarne dele, também eu estava dormindo e ele... Não era um sonho, era real.
Ele estava em pé no meu quarto, sorrindo para mim. Tipo, aquele sorriso queria dizer assim: tá tudo bem, continua a tua vida. Sem nenhuma palavra ele me falou isso. E aí eu sentei na cama, né, com aquela sensação da presença dele. E foi uma coisa muito linda. Então, para mim, né, para mim é importante relatar essa experiência para que todo mundo saiba que a morte, ela não rompe laços. Não. Laços de amor, de afetividade. Então, toda vez que eu lembro, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos já desencarnados, eu consigo me conectar com eles através de tudo que a gente viveu aqui, né? E quando a gente tem experiências não boas, nós podemos aproveitar agora, com esse entendimento que a gente tem, de também praticar o perdão, né? De mudar esse sentimento, a gente se curar e eles também vão receber isso. Você falou ali, casamentos de 50, 60 anos, né? Com certeza houve muito perdão nessas convivências. É o que eu citei aqui, né? Que é necessário perdão. Né? Isso. Então, quando a gente vem, né, numa família difícil, complicada, é justamente para dentro dessa família a gente praticar a maior caridade que Jesus ensinou, né? A indulgência, a benevolência, o perdão, para que a gente possa, então, nessa convivência, evoluir e ajudar aqueles que estão ali com a gente também evoluir. Essa é a minha participação. Teve só um pouquinho, Bia. Eu teve um aqui que eu pulei, agora eu estou vendo, que fala em relação aos espíritos que se encontram no matrimônio, por exemplo. E Emmanuel diz o seguinte: o casamento é uma escola de compreensão mútua, onde os cônjuges aprendem a renunciar e a servir. Ninguém está no relacionamento por acaso. O casamento é oportunidade de crescimento para ambos os espíritos envolvidos. Então, quer dizer, são ferramentas que a espiritualidade coloca à nossa disposição aqui na Terra. Temos N formas de resolver os atritos, os problemas. Só que, para isso, os dois lados têm que ceder, né? Aí agora vamos às perguntas. Aqui tem o Douglas. Márcio, você falou sobre que na adolescência o espírito mostra, né, quem é, a que venho. Você acredita que se eu ensinar, né, um caminho espiritual, a doutrina espírita, ele pode ter uma melhor compreensão? Pode, com certeza pode. Mas o que está designado a ele como espírito dificilmente vai mudar. Mas tem o livre-arbítrio dele. Tem o livre-arbítrio dele. Ele pode querer seguir um canal diferente, um canal, né, um caminho de benevolência, tal, de auxílio ao próximo, fazer caridade. E mudar o que, por exemplo, poderia estar na reencarnação dele, no projeto reencarnatório dele, de ser um ser rebelde. Ele pode mudar, ele tem um livre-arbítrio para isso. Ele pode operar isso. Certo. É diferente de você deixar jogado, né? É diferente de você esperar que o filho chegue nos 14, 15 anos ali, sem nenhuma opção de caminhada espiritual. O grande problema hoje das famílias, gente, que eu vejo, e que a gente vê, né? Porque é em tudo, né? É escancarado. Chega lá, 14, 15 anos, não quero mais ir para a igreja. Não vou mais para a primeira Eucaristia, não vou mais para a Crisma, não vou não sei o quê. Tá, mas vai continuar falando, não, Deus não existe, não sei o quê. E os pais não fazem nada. Deixa o filho tomar a atitude que ele quer. Não precisa estar dentro de uma casa espírita, de um terreiro de umbanda, candomblé, de um templo, seja o lugar que for. Não precisa. O importante é que não se perca do caminho da fé. Que não perca os ensinamentos que teve até ali, de que existe um ser superior, uma energia superior que nos mantém equilibrados. Porque a partir do momento que você perde essa essência, que essa criança, esse jovem, esse adolescente, como quiser chamar, perder essa essência, a essência divina, ele não vai mais respeitar pai e mãe. Ele vai se melindrar por qualquer coisinha. Se a mãe chamar a atenção, vai ficar 15 dias sem falar com a mãe. Se o pai chamar a atenção, então é 2, 3 meses. Já não vai mais aceitar as atitudes do irmão. Por quê? Porque não existe a benevolência dentro dele. E a benevolência vem de onde?
De Jesus. Foi Ele que nos ensinou isso. Se você não mantém aquela chama acesa da benevolência dentro do teu coração, você vai passar a desrespeitar as pessoas, independente se é mais velho, mais novo, está nem aí. Muitos desses desvios acontecem, e inclusive vem acontecendo agora na atualidade, por conta de que os responsáveis por direcionar, não definir, direcionar a caminhada, não estão dando bola mais para Deus. Ah, meu filho vai seguir o que ele quiser, eu não vou botar nada na cabeça dele, eu não vou ensinar, eu não vou falar de Deus, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Tá, mas peraí, você cresceu como? Ah, não, eu estudei, eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então não vai dar sequência de pelo menos mostrar para o teu filho, dar o gostinho para o teu filho, e ele vai decidir, é claro, ele tem o livre-arbítrio, ele vai decidir se ele quer ser espírita, se ele quer ser pai de santo, se ele quer ser padre, se ele quer ser curandeiro, o que ele quer ser. Isso é ele que vai decidir. Mas se ele só tiver o caminho das trevas que ele conhece, é para o caminho das trevas que ele vai. Ele não vai encontrar o caminho da luz. Ele sozinho não vai encontrar. Então que os responsáveis abram mais esse leque e mostrem para os jovens, para os adolescentes, que acima de nós existe uma energia suprema, que nos controla, que nos coloca na caminhada do amor, da paz, da indulgência, da benevolência, do perdão, para que este serzinho não venha a sofrer outras consequências. Aí não adianta dizer, eu não quero que meu filho sofra. Amigo, agora é tarde, já vai sofrer. Diga aí, Bíblia. Aí tem a Mônica também. Ela diz, Márcio, o que você me diz sobre essas situações que ocorrem hoje, de segundos casamentos, cada um com seus filhos? Como ficam essas convivências familiares? Pegou pesado, né? Rapaz do céu. Olha, eu vou falar por experiência, tá, gente? Eu vou falar por experiência. A harmonia dentro do lar, ela independe se é primeiro, segundo, terceiro, 10º casamento. Independe. Por quê? Porque independente da sua formação, independente de quantas vezes você casou, da tua cultura, da tua crença, o respeito ele tem que estar em primeiro lugar. Quando eu conheci a Bia, meus filhos eram adolescentes na época, e um dia eu sentei com eles, estou recomeçando a minha vida, conheci uma pessoa que me faz bem, e só quero deixar uma coisa bem clara. Nunca desrespeitem ela. Só o que eu falei. O respeito vem em primeiro lugar. Algum dia meus filhos te desrespeitaram? Não. Porque o respeito vem em primeiro lugar, não importa se é X, Y, Z, não importa, você tem que respeitar. O respeito é a base de tudo. O respeito é a base de tudo. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande afinidade com os meus enteados. Com os netos, então, nem se fala, né? Mas com os meus enteados eu tenho uma grande afinidade. Afinidade que eu já não tenho tanto com os meus filhos. Não tenho. Fazem 10 dias que eu chamei a atenção da minha filha, ela não falou mais comigo. É o que eu estava citando aqui agora, eu usei como exemplo. E a minha filha tem 21 anos, vai fazer 21 anos. Então, não importa que grau que é, que nível que é. Eu sempre respeitei meus enteados, sempre dei muita atenção, a mesma atenção que eu dava para meus filhos, eu dava para meus enteados. E hoje, claro, eu dou para os netos, né? Não são de sangue, mas é muito amor envolvido. O sangue não é tudo. O sangue não é tudo. O laço espiritual, muitas vezes, ele é muito mais forte do que o sangue. Mais alguém, Bia? A
Aí tem a participação lá também, né, que estiveram através da rádio, da Rose, que é aqui aluna, né, do nível 4, a Elaine, tua aluna, e a Arlete estiveram lá também acompanhando através da rádio Filhos da Luz. É bom que acompanharam, porque a gente vai fazer uma provinha sobre a palestra. Bom, gente, assim, ó, a convivência familiar, eu cresci com várias dificuldades com meu pai, né? Eu tive várias dificuldades com meu pai. Meu pai, vamos dizer que a gente passou a régua e acertou os ponteiros quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez, quando eu tomei o Santo Daime pela primeira vez. Quando, depois do trabalho, eu fui até a casa do meu pai e tive uma boa conversa com ele. Até ali o orgulho era muito forte de ambas as partes e a gente não se acertava. Mas nem por isso os meus filhos, nem por isso eu passei para os meus filhos o que eu recebi do meu pai. Meus filhos, eu sempre ganhei eles, o respeito principalmente deles na conversa. Eu nunca precisei bater em nenhum dos meus filhos. Nenhum dos meus filhos sabe o que é um tapa. Mas eles sabem o que é um castigo, eles sabem o que é uma conversa olhando no olho, eles sabem o que é ouvir e não abrir a boca para falar nada. Eles sabem o que é isso. Até hoje. Tanto que a minha filha está calculando agora, desses 10 dias, ela até está planejando alguma coisa para me falar, porque na hora ela não fala nada. Mas sempre com muito respeito. E tenho certeza que a hora que ela vir falar comigo, ela não vai faltar com respeito. Só que existem famílias que não existe isso. É na pancada, é na grosseria, é no berro, é na fivela da cinta. Com a transição planetária, com a regeneração, nós que estamos nessa caminhada, temos que fazer a coisa acontecer diferente. Porque a regeneração só vai terminar em 2057 se até lá a humanidade conseguiu já fazer florescer a sementinha da benevolência, do amor, do perdão, da indulgência dentro do coração. Porque a Terra não vai mudar, a Terra não vai deixar de ser redonda só porque vai passar pela regeneração. Quem vai mudar é o habitante dela, é o ser encarnado. E se nós não conseguimos fazer florescer essa sementinha do amor, passando isso adiante para os nossos filhos, para os nossos netos, para o vizinho, não vai ter regeneração em 2057. Eu vou ter que ver só na próxima. Eu vou estar com 80 e tantos, eu queria tanto ver a regeneração. Então eu peço para vocês, apurem, façam a regeneração, porque eu quero ver ela, viu? Quero ver como é que vai estar o planeta. Eu estou com 80 e tantos anos, bengalinha, dentadura caindo, mas eu quero estar aqui. Fazendo palestra ainda e tomando Daime. Gente, obrigado, gratidão e até a próxima. Bem, primeiro, obrigada ao Márcio, né, pela palestra. Obrigada a todos vocês também que estiveram aqui, o pessoal através da Rádio Filhos da Luz. Agora a Amanda vem aqui ler a mensagem. Enquanto ela vem vindo aí, já vou falar da próxima palestra, que será com o Dimas, né, que é o nosso irmão, nosso amigo já de um tempo, e vem fazer a palestra aqui semana que vem, sobre a imortalidade da alma. Então, agora venha cá, Amanda, e leia a mensagem. Esse aqui não vem mais perto dela. Só baixando. Tá. Boa noite a todos. Na visão espírita, a família é uma escola de aprendizado e evolução espiritual, onde os espíritos se reúnem para trabalhar questões das vidas passadas e desenvolver virtudes como amor, respeito, tolerância e perdão. Os laços familiares, segundo o Espiritismo, são baseados em afinidades espirituais e não apenas em laços de sangue, e a família é vista como um instrumento para o progresso individual e coletivo. A família é um ambiente propício para desenvolver moral e espiritual, onde os espíritos enfrentam desafios e oportunidades de crescimento. Os laços familiares são construídos por afinidades espirituais e não apenas por laços consanguíneos, o que significa que as famílias podem ser compostas por espíritos que se atraem por afinidades. As dificuldades e conflitos familiares são vistos como oportunidades para resgatar erros do passado e aprender a lidar com as diferenças.
Cada membro da família tem responsabilidades no progresso de evolução, seja como pai, mãe, filho, irmão ou outro membro. O amor espiritual e o perdão são fundamentais para a harmonia familiar e para o progresso espiritual. A família deve ser um ambiente de apoio mútuo, onde cada membro colabora para o crescimento do outro. A família é considerada a base de sociedade e a célula onde se iniciam a construção de valores morais e espirituais. É importante compreender que a família pode ser composta por diversos tipos de vínculos, incluindo laços de sangue, laços de afinidades e laços de adoção. A construção do lar envolve a criação de um ambiente de amor, respeito e harmonia, onde todos os membros se sintam acolhidos e amados. Em resumo, a convivência familiar, na visão espírita, é um progresso de aprendizado contínuo, onde os membros da família se reúnem para evoluir espiritualmente, aprendendo a amar, respeitar, perdoar e conviver as diferenças, com o objetivo de alcançar a harmonia e o progresso individual e coletivo. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Então é isso, agora a gente vai preparar aqui para o passe.